João, capítulo 5 e 2 Samuel, capítulo 9. Em Jesus, glória a Deus. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama. Logo, aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, com esse texto que nós acabamos de ler, uma história bem conhecida, acredito que da maioria dos irmãos. Algumas vezes nós já ouvimos mensagens pregadas a respeito desse texto. Este lugar, o tanque de Betesda, era um local de peregrinação. Muitos judeus, e acredito eu que outras pessoas também iam até esse local. O local onde acredito que a notícia corria de que ali acontecia milagres, curas. Porque acreditava-se que um anjo descia e agitava as águas. A primeira pessoa que entrava na água era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então a multidão, a Bíblia não descreve aqui em números quantos estavam presentes, mas certo é que era muita gente. É só nós pensarmos como que é as procissões que existem hoje, as peregrinações, os lugares que nós vamos ver que milhares de pessoas se reúnem à procura de uma cura, à procura de um milagre, e não era diferente naquela época. Porém, irmãos, nós podemos observar que Jesus não estava interessado no que estava acontecendo, naquele movimento religioso que estava acontecendo ali. Na verdade, a atenção de Jesus se voltou para uma pessoa. E essa pessoa é descrita aqui nesse texto. Este homem, doente, enfermo. Este homem estava enfermo há 38 anos. Sem andar, a Bíblia descreve ele como um homem paralítico, coxo, em um leito, à espera que alguém colocasse ele nas águas quando as águas se agitassem. Irmãos, Jesus vai ao encontro desse homem, desse enfermo. A Bíblia descreve, a Bíblia fala em Salmo, que Deus esquadrinha o coração do homem. Deus, ele conhece quem somos na essência. Deus, ele conhece as enfermidades que trazemos conosco. E quando eu falo de enfermidades, irmãos, eu não estou falando de enfermidades físicas apenas. Cientificamente é comprovado que existem doenças psicossomáticas, existem doenças que vêm a partir de algo psicológico, algo que te gerou, um trauma, alguma coisa, e a pessoa acaba ficando enferma. A depressão é uma dessas doenças e outras. Porém, Deus, ele está interessado não apenas de curar o físico, mas primeiro a alma.
Por isso, irmãos, Jesus não chegou imediatamente para aquele homem e mandou que ele caminhasse. Se nós pararmos para pensar, Jesus poderia chegar para aquele homem e dizer: levanta e anda. Não tinha o porquê Jesus fazer aquela pergunta que ele fez. Essa pergunta, ela vem carregada de algo mais profundo. Jesus queria levar aquele homem a uma reflexão. Jesus queria levar aquele homem a um olhar mais profundo para dentro de si mesmo, identificando assim o motivo de ele estar esperando para que alguém fizesse algo sobre ele, a situação que ele vivia. Muitas vezes, irmãos, são as pessoas, isso até cristãos, até pessoas, né, que servem a Deus, que estão na mesma situação daquele homem. Mas como assim, não? Esperando algo, esperando que alguém faça algo a seu respeito, a respeito da sua condição, tanto emocional como espiritual. Essa espera, ela muitas vezes gera nessa pessoa frustração, porque essa pessoa, ela começa a ser um espectador, ela se coloca num estado tal que ela não tem nenhuma iniciativa, nenhuma tentativa de sair daquele leito, que muitas vezes é um leito emocional, um leito espiritual, que a pessoa se deita e fica ali, esperando algo acontecer. Essa palavra, irmãos, que eu quero dividir com vocês, fala a respeito de decisão, de escolha, de algo que todos nós temos, que Deus nos deu. Isso pode mudar completamente nossa condição, pode mudar todo o contexto à nossa volta, nossas escolhas e decisões vão nos dizer se vamos ser curados ou não. A Bíblia fala de outro homem também coxo, outro homem também enfermo, que não andava. Diz assim: e disse Davi: há alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse até Davi, e disse-lhe: rei, és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto em terra e se inclinou e disse: Mefibosete, eis que aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque eu usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei as terras de Saul teu pai. Irmãos, por que eu citei essa passagem? O texto é um pouco extenso, mas se os irmãos quiserem depois em casa, com o tempo, ler essa história, é uma história bem interessante. Ele era um príncipe, neto de Saul, era da casa real, porém ele estava refugiado em Lodebar. Lodebar era uma cidade, era um lugar que ninguém queria ir, que representava fracasso, que representava desistência. Era um lugar onde somente essas pessoas se refugiavam. Irmãos, onde está a ligação entre esses dois homens? Eu vejo um homem, no primeiro texto que nós lemos, deitado numa cama, esperando que alguém fizesse algo a seu respeito, sem sair do lugar. Também coxo, paralítico. Nós vemos um outro homem
que trazia consigo toda uma história. A história deste homem, que tinha já 38 anos, nós não conhecemos. A Bíblia não descreve de quem ele era filho, como era a sua vida, o que aconteceu, se ele nasceu assim, provavelmente pode ter nascido coxo, paralítico, ou se ele, algum acidente, como foi o caso de Mefibosete, deixou ele paralítico. Certo é que os dois estavam paralíticos. Um estava se escondendo num lugar, se abrigando em Lodebar, se escondendo da sua frustração, da sua decepção, e talvez sentindo pena de si mesmo. E eu acredito que a pergunta que Jesus faz a este homem de 38 anos era: tu queres ser curado? Jesus queria levar ele a uma reflexão, como quem diz: por que você está nessa condição? O que realmente você está sentindo? O que realmente te levou a estar nessa cama, nesse leito? Por que você espera que alguém faça algo? Por que você não tenta se levantar? Ou por que você não tenta fazer algo a teu respeito? Queres mesmo ser curado? Essa é a pergunta que eu te deixo nessa noite. Jesus está dizendo nessa noite para nós: nós podemos mudar nossa condição quando nós nos levantarmos. Jesus está diante de nós nessa noite, dizendo: queres ser curado? Queres ter uma vida nova? Mefibosete foi visitado por Ziba. Davi enviou uma comitiva até Lodebar. E eles chegaram até Mefibosete. E Mefibosete tinha uma escolha: ou ficava refugiado em Lodebar, que é a terra do fracasso, é a terra da frustração, ou ele decidia ir ter com Davi. A pergunta é: o que nós queremos? Nós queremos que Deus restaure a nossa casa, a nossa vida. Nós queremos ter um contato íntimo, verdadeiro, real com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores? Ou nós queremos continuar sentindo pena de nós mesmos? Nós queremos continuar paralisados, sem sair do lugar, esperando que alguém faça algo a nosso respeito? Somente nós podemos nos levantar e dizer: eu quero, eu desejo ser curado, eu desejo que Jesus restitua a minha vida, eu desejo que o Senhor entre na minha casa. Assim como Mefibosete decidiu ir ter com Davi, este homem de 38 anos decidiu ser curado. E Jesus olhou para ele e disse: então levanta e anda. Da mesma forma, Davi restituiu tudo o que Mefibosete tinha perdido, tudo. Ele sentou na mesa do rei Davi, comia pão com o rei Davi, suas terras foram restituídas, tudo o que ele tinha perdido foi restituído, porque ele decidiu sair Lodebar, aquela cama que estava esse homem de 38 anos, ambos os dois coxos, paralíticos, era um lugar de refúgio, um lugar onde eles ficavam sentindo pena de eles mesmos, talvez olhando para tudo que tinha acontecido ao longo da sua história. Tinham muitas razões para estar assim, mas quando nós decidimos que queremos algo a mais, que queremos servir a Deus intensamente, que queremos nos entregar, que vamos nos levantar, nós nos levantamos, porque está em nós o poder da decisão. Então eu digo para você que está aqui hoje: não importa o que aconteceu, não importa a condição, a decisão é sua de ter com Jesus e receber a cura completa, a cura das frustrações, das decepções, de tudo, e o Senhor quer restituir. Então essa noite eu quero deixar essa palavra ao teu coração. A decisão é tua. Quer um milagre? Quer ser curado nessa noite? Te põe em pé na presença de Deus, te levanta na presença de Deus. O resto é o Senhor que faz. O leito não é o teu lugar. Lodebar não é o teu lugar. Deus não te quer paralítico, paralisado, parado. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E a culpa não era
das tristezas que aconteceu na vida daquele homem, das decepções, dos abandonos, porque ele estava sozinho ali, da família que deixou ele sozinho. Ele precisava simplesmente decidir que ele queria mudar, que ele não queria mais sentir pena da condição dele, mas sim se levantar e dizer: eu creio que Jesus pode restaurar minha vida, eu creio. E essa é a decisão que o Senhor quer na tua vida. Quando você se levantar, o demais o Senhor fará. Deixa o leito para trás, Lodebar para trás, e siga adiante para os planos, para os projetos, para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, caminhando, andando. Deus não nos quer paralisado, Deus nos quer andando em pé, porque o Senhor é Deus do impossível. Então te levanta, toma posse nessa noite. Não permita ser apenas o espectador do milagre. Viva o milagre, tenha um contato com Deus dos milagres, conheça Ele intensamente, deixa Ele entrar na tua casa, na tua família, no teu lar, na tua vida, deixa Ele fazer a obra completa.